Bem, nesta análise vamos mergulhar num fenómeno que toda a gente acha que conhece, mas que, na verdade, é bem mais complexo do que parece. Falo, claro, do turismo. Então, o que é que temos preparado? Ora bem, vamos começar por tentar perceber o que é, de facto, o turismo. Depois, fazemos uma viagem pela sua história, olhamos para os grandes debates que gerou e, por fim, tentamos espreitar o que o futuro lhe reserva. Ok, vamos a isto. Primeiro ponto, desconstruir a ideia de turismo. Porque, sejamos honestos, a maior parte das pessoas pensa que é só ir de férias, certo? Mas a realidade é muito mais complexa. A pergunta é simples, não é? O que é o turismo? Parece óbvio, mas a resposta é tudo menos simples. É surpreendentemente difícil de fixar. E a razão por isto tudo? Bem, tem a ver com a forma como as diferentes áreas do saber olham para este fenómeno. É que, reparem, cada área académica olha para o turismo com os seus próprios óculos. Para a economia, é uma indústria, números, impacto macroeconómico. Para a geografia, é sobre o espaço, como as atividades turísticas o transformam. Já a sociologia foca-se nas pessoas, nas interações entre quem visita e quem recebe, e a psicologia quer saber o que nos leva a viajar. O resultado, cada uma dá-nos uma peça do puzzle, mas nenhuma, sozinha, conseguiu pintar o quadro completo. Não há uma definição única que agrada a todos. Portanto, o ponto-chave a reter aqui é este. O turismo não é uma coisa, é um fenómeno social complexo, um sistema com muitas faces, económica, social, cultural. É preciso olhar para todas elas para começar a entendê-lo. Muito bem. Agora que já percebemos a complexidade da sua definição, vamos fazer uma viagem no tempo. Porque para entender o turismo como o conhecemos hoje, é fundamental perceber de onde ele veio. Como é que passou de ser algo para uma pequena elite, para o fenómeno de massas que é atualmente. E esta linha do tempo mostra-nos essa evolução de uma forma fantástica. Vemos aqui a transição, ao longo de uns 300 anos, de um privilégio para poucos para uma indústria para muitos. Vamos olhar para alguns destes momentos-chave com mais detalhe. No início de tudo, lá no século XVII, com o Grand Tour, a ideia de viajar era muito diferente. Não era sobre relaxar na praia. Era sobre educação, sobre status. Era a fase final da formação de um jovem aristocrata que passava anos a absorver a cultura, a arte e a política do continente. Mas a grande viragem, a verdadeira revolução, acontece com o comboio. Figuras como Thomas Cook começam a organizar excursões e, de repente, viajar deixa de ser um luxo. Torna-se acessível. É a chamada democratização das viagens. E isto leva ao aparecimento de estâncias balneares para as massas. Imaginem, Blackpool, nos anos 30, já recebia 7 milhões de visitantes por ano. É um número impressionante. Claro que, com esta explosão de popularidade, começaram também a surgir os problemas. E com eles, um debate intenso e, por vezes, esfero sobre o verdadeiro impacto do turismo. E esse debate, no fundo, dividiu-se em duas perspectivas completamente opostas. De um lado, temos os otimistas, as teorias humanistas, que viam o turismo como uma ponte entre culturas, um caminho para a paz. Do outro, os críticos. A teoria da alienação, que ganhou muita força com o livro The Golden Hordes, viu o turismo de massa como uma praga, uma força destrutiva que explorava as pessoas e arrasava culturas e ambientes locais. E no meio desta discussão surge uma voz como a do sociólogo espanhol Julio Aramberi. Em 1983, ele olhou para estes dois lados da barricada e disse basicamente que ambos estavam a exagerar. Chamou à visão otimista um angelismo ridículo e à visão crítica uma demonização. Para ele, a verdade, como quase sempre, estava a algures no meio. Era muito mais complexa e cheia de nuances. Pois bem, estas críticas não puseram um ponto final na discussão. Pelo contrário, foram um motor para se começar a pensar em alternativas. Se o turismo de massa tem problemas, então como podemos fazer melhor? Como se pode viajar de uma forma mais responsável? E uma das ideias centrais que emergiu deste movimento foi a do desenvolvimento sustentável, a famosa definição do relatório Brundtland de 1987. A meta passou a ser encontrar um equilíbrio. Um turismo que seja ecologicamente suportável, que seja economicamente viável e, crucialmente, que seja socialmente justo para as comunidades que recebem os visitantes. E tudo isto a pensar no futuro. E a partir daqui nasce um conceito que hoje é muito popular: o ecoturismo. Mas atenção, ecoturismo não é só ir passear para o meio da natureza. A ideia é muito mais profunda. É viajar de forma responsável para essas áreas, sim, mas de uma maneira que apoie ativamente a sua conservação e que melhore, de facto, a vida das pessoas que lá vivem. E isto abriu a porta a toda uma nova gama de turismos alternativos. Turismo de natureza, turismo rural, agroturismo, turismo cultural, enfim, uma série de propostas que procuravam oferecer algo diferente. A promessa era uma experiência mais autêntica e com um impacto muito melhor do que o clássico pacote de sol e praia. Tudo isto nos traz até ao presente. E ao futuro?
E há uma ideia que, francamente, é fascinante e que nos pode deixar a pensar um bocado sobre o que é que o turismo se está a tornar. A questão que alguns teóricos começaram a colocar é esta: será que estamos a assistir ao fim do turismo tal como o conhecemos? Pensadores como Lasch e Urey lançaram a ideia de que a era do turismo de massa, todo organizadinho, podia estar a ser substituída por uma coisa nova, e deram-lhe um nome: pós-turismo. Então, o que é isto do pós-turista? Segundo M. Pfeiffer, tem 3 características principais. Primeiro, já nem precisa de sair de casa. A televisão, a internet, permitem viajar pelo mundo a partir do sofá. Segundo, adora a multiplicidade de escolhas. O mundo é como um palco gigante, cheio de opções. E terceiro, e talvez o mais importante, sabe que o turismo é um jogo. O pós-turista tem consciência de que a tal experiência autêntica é muitas vezes uma encenação para quem visita. E não há problema com isso. Não anda à procura de uma pureza que talvez nunca tenha existido. Isto, claro, leva-nos a refletir sobre a nossa própria maneira de viajar. Quando se planeia uma viagem, quando se vê um documentário sobre um lugar distante, está-se a ser um turista à moda antiga ou já se é um pós-turista? Fica a pergunta no ar. Ao participarmos neste grande jogo das viagens, será que já todos nós somos, de alguma forma, pós-turistas?